Oi, eu sou a Violeta e sejam bem-vindos. O vídeo de hoje vai ser a continuação daquela história de como eu sobrevivi ao meu primeiro emprego. Então, antes de começar esse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever aqui no canal e comentar aqui embaixo qual é o emprego dos seus sonhos. No vídeo passado, eu contei pra vocês os diversos perrengues que eu passei trabalhando nessa loja. Eu tinha que lidar com cliente chato, eu tinha que lidar com desorganização, eu tinha que lidar com patrão irresponsável. E como se não bastasse tudo isso, eu também tinha que lidar com os filhos dos patrões. Assim, eu só acho que eu fui contratada pra cuidar da loja e não dos filhos deles. Mas vamos lá. Nos dias que eu ia trabalhar, eu era diariamente amaldiçoada com a presença da minha patroa e o filho caçula dela, que tinha uns 9, 10 meses. Ele tava engatinhando, querendo começar a andar. E além das outras funções que eu tinha que exercer sendo atendente da loja, eu também tinha que ficar de olho no filho da patroa. Eu podia muito bem deixar pra lá, deixar aquele moleque fazer o barraco que quisesse lá na loja. Mas eu gosto das coisas organizadas, então ver ele bagunçando a loja me dava muita agonia. A criança lá bagunçando, quase virando a loja de cabeça pra baixo, e a mãe, ó, pouco se fudendo porque o filho tava fazendo na loja. Ele podia soltar o maior cocô que ele já fez na vida dele ali no meio da loja, que a mãe tava pouco se fudendo. Ele se apoiava no balcão onde estavam os sapatos, pegava os chinelos que estavam ao alcance dele e jogava tudo no chão. Se não tava no chão, tava na boca dele, porque ele metia os chinelos tudo na boca. Aí o chinelo ficava lá, todo babado, velho podre. E quem tinha que limpar? Eu, porque se o cliente chegasse e fosse provar o sapato e percebesse que ele tava molhado, ia ficar feio pra mim. Porque que absurdo eu não ter limpado aquele chinelo babado. Que absurdo é levar o próprio filho no ambiente de trabalho, sendo que o lugar dele ou é em casa ou é numa creche. Eu tinha que ficar de olho nessa criança durante todo o meu horário de trabalho, porque a mamãezinha dele, a patroa, tava ocupada demais conversando com os clientes e postando fotinho no Instagram da loja, sendo que eu estava lá justamente pra trabalhar na loja. Ela podia muito bem mandar eu fazer isso enquanto ela cuidava do filho dela. Mas não, eu vou deixar a trouxa da funcionária cuidando do filho que eu escolhi fazer e eu vou trabalhar aqui na função que eu contratei pra ela fazer. E era todo santo dia assim. Ela ia na loja, levava o pentelho do filho dela e além de eu ficar atendendo os clientes presencialmente e cuidando da loja, eu tinha que também ficar de olho no filho dela. E o que mais me deixava estressada era quando ela amamentava o filho dela e mandava eu ir passear com ele no carrinho pra fazer ele dormir. E eu detestava fazer isso, porque eu tinha medo das pessoas me olharem levando ele no carrinho e acharem que eu era a mãe daquela criança. Mas eu não era a mãe dele e não queria ser. Na verdade, eu nem quero ser mãe. Cara, sempre quando a patroa me mandava fazer isso, eu morria de vergonha. Era muito constrangedor e eu morria de medo de alguma pessoa me perguntar: nossa, que criança linda, é sua? Não, não é minha, eu não fiz essa criança, não é minha, não é minha. Não é. E sabe o que a patroa ficava fazendo enquanto eu saía com o filho dela? Ela ficava no computador e no celular cuidando das coisas da loja. Sendo que eu fui contratada justamente pra fazer isso. Ai, como eu adoro desvio de função numa empresa. É a melhor coisa do mundo. E isso me estressava horrores, velho. Eu podia muito bem estar fazendo aquilo que ela tava fazendo lá na loja. Eu podia estar mexendo naquele computador. Era só ela me ensinar que aí ela podia cuidar do filho dela tranquilamente. Mas não, vamos mandar a funcionária trouxa fazer isso. Eu nunca vou esquecer de um dia que teve uma vez que o patrão, ele tava na loja, e aí ele tava lá no balcão brincando com o filho dele, e a criança não tava gostando nem um pouco da brincadeira que ele tava fazendo. A criança tava chorando pra cacete. Nem mesmo o próprio filho do patrão gosta do patrão. Vê se pode. Mas também, né, eu também choraria horrores se eu descobrisse que o meu pai fosse esse cara. Deus me livre. Eu queria muito ter me estressado somente com essa criança, mas aí eu descobri que o patrão e a patroa não tinham um filho. Tinham dois. O de 10 meses e uma de 3 anos. E essa criança de 3 anos que eles tinham, cara, ela tinha o diabo no corpo, porque ela não parava quieta. Pensa numa criança insuportável de se lidar. Como se já não bastasse o caçula bagunçar a loja, quando os dois estavam juntos, gente, aquela loja virava de cabeça pra baixo. Era uma competição entre irmãos pra ver quem fazia mais bagunça na loja. Ela não parava quieta, ficava correndo pra lá e pra cá, pulando nos lugares, fazendo bagunça. Parecia que ela tinha comido uma bateria no café da manhã. Eu nunca vou me esquecer de uma vez que essa criança tava na loja e ela tava fazendo bagunça como sempre, só que ela tava de vestido. E eu não sei vocês, mas sempre quando eu uso uma saia ou um vestido, eu sempre coloco um shorts por baixo, porque Deus me livre usar um vestido sem botar um short por baixo. Porque imagina se eu tô perambulando por aí com uma saia ou um vestido, bate um
vento do nada e aparece toda a minha roupa de baixo. O bom é que se eu tiver de short, não vai ser um problema, porque aí ninguém vai ver a minha bunda. Só que se eu tiver só com a roupa íntima, gente, eu nunca mais saio de casa. Não só porque eu vou passar vergonha, mas também porque vão ter pessoas mal intencionadas olhando pra mim. E eu prefiro 1000 vezes prezar pela minha segurança do que me arriscar sair de casa sem o short por baixo do vestido. E meninas, pelo amor de Deus, sempre quando vocês saírem com saia ou vestido pra rua, sempre coloquem um short por baixo. Porque assim vocês vão se sentir mais confortáveis e mais seguras pra andar nos lugares. Por que eu tô falando disso, gente? Porque a filha dos patrões, uma menina de 3 anos de idade, ela estava perambulando pela loja de vestido com nada embaixo do vestido. Nada, nem short, nem roupa íntima, nada. E sabe o pior de tudo? Ela ficava levantando o vestido, mostrando a bunda pros clientes. E os pais não faziam nada! Aquilo me deixava louca, biruta da cabeça. Eu tava horrorizada com o que eu tava vendo. E só depois de um tempinho dela fazendo isso, os pais se tocaram no que ela tava fazendo e aí mandaram ela parar de levantar o vestido. Eu não lembro se eles pegaram um short lá da loja e colocaram nela depois. Eu só sei que eu tava horrorizada com o que eu tinha acabado de ver. Aquela criança, primeiramente, que nem devia estar ali na loja. Ela devia estar em casa com alguma babá ou algum parente dos patrões. E eles podiam muito bem contratar uma babá, gente, porque eles ganhavam bem com aquela loja, viu? Eu sei disso porque era eu que anotava os valores dos produtos que eram vendidos na loja. E não eram produtos baratos não, tá? Eu lembro que teve uma época que os patrões resolveram fazer uma promoção na loja. E aí, pra mostrar que a loja tava tendo promoção, eles tiveram a ideia de fazer um arco de balões na entrada da loja. Só que bem nessa época que eles iriam fazer a promoção, tava ventando e chovendo bastante. Então eles não conseguiram fazer o arco de balões que eles queriam. E aí o pacote de balões que eles tinham comprado tinha ficado dentro da gaveta. E em um dos dias que a filha deles tinha ido na loja, ela encontrou esse pacote de balões. E sabe o que ela queria fazer? Ela queria encher os balões de água e ficar jogando na loja. Quando eu vi ela pegando as bexigas e indo em direção ao banheiro, eu perguntei pra ela o que ela ia fazer com aquilo e ela disse que ia encher os balões. Aí eu fui e avisei a patroa. Ela foi correndo até a filha dela, tirou os balões da mão dela e disse toda mansinha pra filha dela: "Não, filha, não pode fazer isso, vai molhar toda a loja." Enquanto isso, a filha dela tava chorando, fazendo o maior escândalo ali na loja. O que mais me estressava nessa patroa é que ela não sabia dar bronca na filha dela. A filha podia estar querendo tacar fogo na loja, pois ela chegava na filha dela e dava aquela bronca mansa, sabe? Ficava passando a mão na cabeça dela, falando: "Não pode tacar fogo na loja, filha. Não pode, é muito feio." Ah, pelo amor de Deus! Queria ver se fosse comigo essa situação. Eu teria dado um puxão de orelha mais bem dado nessa criança e teria deixado ela de castigo. Além de ela tentar inundar a loja, outro dia ela resolveu que ela seria o Homem-Aranha. Porque ela simplesmente resolveu escalar uma prateleira de vidro que tinha lá na loja. E o pai e a mãe lá, mexendo no computador ou no celular, cagando e andando papá pra filha. Eu vi essa situação e imediatamente eu tirei ela dali de cima. E ela não queria sair. Ela começou a fazer um escândalo, começou a chorar. Os patrões foram ver o que estava acontecendo. E eu disse: "Ó, sua filha quer dar uma de suicida, tá subindo na prateleira de vidro e tá querendo pular." Aí a patroa, vendo que a filha dela tava subindo na prateleira de vidro de novo, foi e tirou ela de lá de novo. Enquanto isso, o patrão ficou ali, sem fazer nada. A filha dele dando uma de suicida e ele lá jogando CS no computador. E, inclusive, eu lembrei de uma fofoca. Teve um dia que eu tava na loja e a patroa tava conversando com o patrão no telefone e ela tava brigando com ele no telefone porque aparentemente ele tinha esquecido de buscar a própria filha dele na escola. E sabe o mais engraçado disso tudo? Outro dia ele tava brincando com a filha dele e ele tava perguntando: "Quem é o melhor pai do mundo?" Aí ela toda troncha, toda sem graça ali na frente dele dizendo: "É você." Que melhor pai do mundo é esse que esquece a própria filha na escola?